Hoje nós vamos a Provérbios, não apenas hoje, na verdade, nos próximos domingos. A gente tem uma lista interessante aí que o livro de Provérbios nos traz, e nós vamos olhar para ela em algumas características que ela vai definir aí. Portanto, a gente lê, você pode acompanhar comigo na tela, na sua Bíblia ou celular, o texto de Provérbios 6, de 16 a 19, que diz assim, olha que interessante essa leitura. As 6 coisas que o Senhor odeia, né? 7 coisas que Ele detesta. Ou seja, o escritor aqui deixa muito bem claro assim, né? É algo que Deus realmente abomina, né? Ele vai descrever olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. 7 coisas que o Senhor odeia, que o Senhor detesta. É essa a nossa provocação, o texto separado aqui para essa manhã. Nós vamos nesses domingos passar por essa lista aqui. Hoje a gente vai olhar para o primeiro item dessa lista, que diz assim: o Senhor odeia, o Senhor detesta olhos altivos. É o nosso grande assunto aqui dessa manhã. É muito produtivo para a gente, quando a gente vai à palavra de Deus, a gente pode aproveitar essas informações tão objetivas que a palavra de Deus nos traz. Algo como uma lista, não é? A palavra de Deus em várias passagens ela vai ser explícita, muito clara, mas assim, muito direta sobre o que tem a ver com Deus e o que não tem a ver com Deus, o que Ele gosta, espera, ama, aguarda de nós e aquilo que Ele fatalmente não quer ver nas nossas vidas. E esse texto aqui ele é interessante porque ele vai cobrir sobre uma lista que tem a ver com o nosso Deus, das coisas que Deus não gosta. Então assim, há um bom tempo atrás, eu fazendo leitura devocional em casa, estudando a Bíblia, eu passei por esse texto, eu falei, olha que interessante a gente se atentar às listas do Senhor, porque se é a lista do Senhor, puxa, isso tem que ter a maior valorização da nossa parte também. Se Deus é claro, se Deus é muito direto naquilo que Ele nos comunica por meio da sua palavra, a gente tem que levar isso muito a sério. E é por isso que a gente vai passar por essas características nesses domingos. E olha só, para começar essa série de 7 informações, 7 coisas que Deus não gosta, a primeira delas que nos é dita é: Deus detesta olhos altivos. Olhos altivos, não é? A gente não usa essa palavra altivez, o quão altivo alguém é, a gente não usa no nosso dia a dia mais de uma maneira presente, frequente, enfim. Mas altivez tem a ver com arrogância, tem a ver com soberba, tem a ver com orgulho, tem a ver com vaidade. Eu usei aqui várias palavras para apontar a mesma realidade, o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, não é? Tem a ver com esse ego destacado, com o meu eu projetado. E a Bíblia vai dizer assim para a gente que Deus odeia olhos altivos, porque a informação aqui que o escritor aqui ele está querendo nos dizer é assim: sabe aquela pessoa que olha aqui por cima? Não por cima, no meu caso que estou aqui na plataforma, mas assim, aquela pessoa que ela projeta a cabeça um pouco para cima, porque a própria postura dela comunica superioridade, ela está no nível acima, por algum motivo, razão, por algo que ela tenha, por algo que ela detenha de alguma maneira, ela olha o mundo diferente porque ela se vê como superior às demais pessoas, aos outros. Então é sobre isso, é sobre esse olhar altivo, esse olhar orgulhoso, esse olhar arrogante. E quando a gente lê esse texto aqui na palavra de Deus, possivelmente, refletindo a fundo, passando por essa informação, você se lembre de algumas pessoas que você já tenha cruzado na vida ou convivido em alguma etapa da sua caminhada. Você se lembre de alguém que era uma pessoa muito difícil, porque era uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa que era muito autoafirmativa, uma pessoa que se colocava como superior às demais. Então, em algumas pessoas é mais fácil ver isso? Com certeza é. Algumas pessoas têm isso num aspecto generalizado? Sim.
Algumas pessoas se veem como superiores porque elas vêm de uma história ou de um histórico de vida que as faz serem orgulhosas. Elas se acham de fato superiores pelo que elas construíram, pelo que elas fizeram, pelo que elas alcançaram ou receberam, ou pelo aquilo que elas desenvolveram ao longo de uma vida. Mas elas passam a se sentir melhor que as outras. Então isso é uma atitude do todo, de todo momento, de todo minuto. É real. A gente conhece pessoas que personificam isso. Uma pessoa que no jeito dela falar, no jeito dela olhar, no scan que às vezes não é naquela mirada que ela te dá, ela comunica esse tipo de coisa, altivez, arrogância, vaidade, por aí vai. Mas algo que nós devemos tomar cuidado aqui é que assim, é muito fácil, lendo um texto como esse, a gente sempre fica pensando assim, olha só, isso diz respeito a ele, a ela ou àqueles. Olha, esse texto aqui, essa mensagem dessa manhã é para aquele fulano de tal, né? Quantas vezes a gente, sem querer, a gente acaba fazendo isso, como que se assim, os outros têm problema, os outros têm janelas, têm falhas, têm lacunas para se aperfeiçoarem. Eu não tiro, né, essa realidade de que a gente consiga ver e até mais facilmente no outro, ou nos outros, aquilo que eles precisam, enfim, se aperfeiçoarem. Mas o que nós devemos nos atentar, além desse texto aqui, é que existem, mesmo aqueles que não vivem isso o tempo todo, existem certamente momentos e circunstâncias na sua vida que, sem perceber, às vezes você pode entrar nesse tipo de atitude. Às vezes você não vai viver isso num dado contexto. Às vezes você vai trabalhar na empresa e chega lá, não tem como você se sentir superior, porque chega lá, tem gente muito mais estudada com você, tem gente muito mais capaz em termos de um currículo, em termos de uma trajetória, em termos do lugar do qual elas já trabalharam. Então não tem como você se sentir o tal lá, porque você tem pessoas que cultivaram uma carreira mais destacada do que a sua. Então lá talvez você é meio que levado a ficar no seu devido lugar. Mas às vezes num outro contexto você chega numa realidade em que você se acha melhor. Às vezes você se acha mais crente, às vezes você se acha mais santo, às vezes você se acha mais bom filho, mais bom marido, mais um melhor irmão entre os seus irmãos quando você está em sua família. Às vezes você se acha o melhor vizinho do pedaço, o exemplar, que é aquele que é a referência para todo mundo. E isso te faz, sem perceber, a não ser um orgulhoso da vida toda, mas a ter momentos em que você tem essa atitude da qual Deus detesta, a enxergar os outros de uma forma diferente. Talvez você no trabalho, na igreja, na família, na vizinhança, em meio aos amigos, em meio aos parentes, não, talvez você então não tenha isso lá, mas talvez andando na rua, quando você passa na beira de algum ambiente, na beira de um bar, numa praça, quando você vê uma turma, quando você vê alguém em uma situação diferente, em extrema necessidade, ali de uma forma muito pontual, você já imita um julgamento que demonstra um jeito de olhar, na verdade, altivo e arrogante, porque no seu conceito, você se viu naquele instante, numa situação de superioridade, não é? E ali, naquele momento, ainda que não seja a vida toda, mas seja só um fragmento, Deus detestará ver isso na sua vida, Deus odiará, Deus não vai querer ver isso na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E está na lista do Senhor, é o primeiro item da lista, e nós devemos nos lembrar disso. É fácil identificar o orgulhoso e falar, está lá o orgulhoso, mas Deus não quer ver nas nossas vidas nenhum orgulho, meus irmãos. Sabe, a altivez, a arrogância, a vaidade não pode, não deve estar nas nossas vidas. E todos nós precisamos ser combativos a isso, porque a altivez tem a ver com a partir da queda. Ela veio para toda a raça humana. A altivez, o orgulho, a vaidade, o ego, tem a ver com todos nós. Talvez ele não se manifesta em formas das quais você enxergue facilmente na vida de outras pessoas. Mas existem momentos, existem circunstâncias nos quais ele virá para aflorar na sua vida, para se manifestar na sua vida. E nós, como filhos de Deus, nós devemos reagir, rebater, combater toda forma de orgulho, toda forma de vaidade, porque isso não agrada a Deus, isso é algo do qual Deus detesta, nós devemos nos lembrar disso.
Deus detesta a altivez, a arrogância, a vaidade, porque a partir de Jesus, que é o nosso exemplo, a informação bíblica, o ensino bíblico para nós é humildade, o tempo todo. Jesus não foi alguém que tinha olhos altivos para ninguém. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque a palavra de Deus nos evangelhos muitas vezes mostram Jesus com posturas assertivas em direção às pessoas. Jesus sempre dizia o que precisava ser dito, fosse gostoso e agradável ou não. E a gente tem dificuldade de separar as coisas, sabe por quê? Porque o nosso jeito de se comportar, ele é muito contaminado. Por exemplo, a gente tem indignação com relação às coisas, a gente se indigna com as coisas, e no manifestar da nossa indignação, da nossa ira, a nossa ira vai contaminada de raiva, de orgulho, e aí a gente passa da medida. Então quando a gente vai ler a palavra de Deus e a gente vê Jesus assertivo, Jesus indignado e tomando atitudes santas, corretas, mas em assertividade, mas nem por isso que fossem pecados, a gente meio que associa como assim, olha ali Jesus agindo como muitas vezes eu também ajo, não é? Olha Jesus tendo uma atitude que muitas vezes eu também tenho, e errado, porque em Jesus não houve pecado algum, e Jesus nunca teve uma atitude que visava o seu próprio eu. Quando Jesus ia se posicionar assertivamente diante dos outros, Jesus estava defendendo o intento de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, o reino, não a si mesmo. A grande questão é que muitas vezes, até quando a gente vai defender causas e questões, a gente vai defender no mínimo o nosso jeito de ver as coisas, e a gente quer se afirmar naquilo, que a gente tem a razão, que a gente sabe das coisas, e vai ali um olhar altivo, e vai ali uma fala empoderada no sentido de ser arrogante, de ser vaidosa, e que não produza a glória de Deus, e a gente precisa estar atento a isso, não é? E Jesus, na própria pele, Jesus nos ensina o tempo todo o seu caminho de humildade. Filipenses 2, Paulo está escrevendo sobre isso, ele fala disso de uma forma muito destacada. Ele fala naquele hino que vai ser assumido no texto a partir do versículo 5, mas antes disso mesmo tem um versículo que nunca sai da minha memória, eu acho ele fantástico. É a receita do bolo de uma forma muito prática. É quando Paulo vai dizer assim, olha, sabe como é que vocês vivem bem juntos, como comunidade da fé, como povo de Deus, sem problemas? Seguindo o exemplo de Jesus, mas assim, o princípio básico é, enxerguem todos os outros demais superiores a você mesmo. Enxerguem todos como superiores a você. Em outras palavras, Paulo está dizendo, sem essa de um olhar altivo e arrogante, porque quando você enxergar todos os outros superiores a você mesmo, você não vai ter como de baixo ficar olhando por cima, você respeitará, você abraçará o outro. E esse é um desafio de todos nós, de todos os homens, de todos os crentes. A gente vive isso até no ambiente da fé, não é? Os discípulos, a palavra de Deus registra muito bem que vez por outra eles esbarravam num tipo de competição. Quem é o maior entre eles? Porque Jesus é o mestre, mas quem que é o segundão? Era a provocação deles. Talvez viessem ali um e dissesse assim, Pedro, né? Eu sempre estou ali, eu sempre sou o primeiro a falar, eu sempre tenho a resposta quando Jesus pergunta, eu sempre topo tudo que Jesus quer, então eu sou o primeiro. Aí João talvez pudesse chegar numa resenha dessa e dizer assim, mas eu sou amigão de Jesus, a gente se entende, a gente tem uma conversa, um tete a tete que ninguém tem aqui, eu sou o maior, o principal. Talvez chegaria então Judas e dissesse assim, mas são todos uns caipira lá da Galiléia, eu vim de Jerusalém, eu sou o tal, eu tenho conhecimento, eu transito entre um pessoal que esse povo aí nunca viu, eu sou o maioral. Cada um deles poderia ter ali o seu motivo. Mas aí em João 13 é maravilhoso, porque daí Jesus vai ensiná-los, e Jesus vai ensinar como? Jesus pega uma bacia, Jesus pega pano, água limpa e vai lavar o pé deles e diz assim, olha, assim como eu estou fazendo, façam vocês também, sejam servos uns dos outros, sejam humildes, cortem a vaidade, a arrogância, a soberba, a altivez, tirem isso, porque talvez em outras palavras Jesus poderia dizer assim, porque Deus detesta isso. E se Deus detesta, se Deus detestou para os discípulos, Deus detesta isso para nós também. Os discípulos eles tinham essa atitude não porque eles eram uns homens errados que Jesus escolheu e deveriam ser outros tipo a gente.
Não, eles eram homens como a gente, e em tantos momentos da vida, isso vai querer se manifestar na nossa vida. Talvez a cada 10 pessoas, com 9 pessoas você não vai ter esse tipo de predisposição, mas numa décima de um dado perfil, numa dada realidade, num dado contexto, vai dar vontade de, sem querer, de sem perceber, ao natural, você olhar por cima, você se impor, você se afirmar, você se posicionar como tal. E essa é a hora da gente se lembrar que Deus detesta isso, e por detestar, Ele não quer ver isso na nossa vida. Então que a gente se atente a isso, meus irmãos, porque se está na lista de Deus, se Deus não gosta, nós devemos não gostar também, nós devemos refutar isso das nossas vidas, para viver conforme o que Deus deseja da gente. Amém?